Me chamo Arlen Félix, eu sou jornalista, ator, curador musical e síndico de prédio e tenho 45 anos de idade. Eu vivi a minha juventude da década de 90 e eu lembro que a sigla GLS era algo muito marcante, assim, e eu lembro de ter uma lembrança de quando eu ganhei uma camiseta que tinha escrito GLS. Então, se você fosse uma pessoa gay, o G era maior; se você fosse uma pessoa lésbica, o L, né, da camiseta era maior; e se você fosse simpatizante, o S da camiseta era maior. Naquela época, né, assim, tipo, o movimento LGBT, mais do que essas pautas, né, que são importantes sobre orientação e identidade sexual, a questão do HIV estava muito forte, né? Era uma pandemia de AIDS e existia-se ainda esse estigma de que essa doença era uma doença, né, de homossexuais, de homem que transava com homem. Então, essa sigla ela tinha mais esse caráter também, eu acho que de reforçar um pouco uma luta que era meio solitária, uma luta que era de gays, era de lésbicas. Claro que também tinham pessoas trans na época, e principalmente de simpatizantes, né, de pessoas que não tinham preconceito, apesar de ter alguma outra orientação de gênero. Então, quando, né, teve a primeira evolução para o LGBT, no caso, para dar uma visibilidade maior para a mulher, por questões óbvias, né, porque apesar de a gente ser homossexual, masculino, cisgênero, a gente ainda carrega muitas coisas desse universo machista, muitos estigmas, né? Então, assim, a visibilidade para a mulher era importante, né? E depois veio essa sigla maior, que eu acho importante hoje, na sociedade que a gente tá, em que né, todo mundo tá tendo, né, a chance de ocupar um espaço, ter o seu lugar de fala. Eu acho importante, principalmente para sinalizar e educar as pessoas. Quem tem curiosidade vai atrás e vai entender que a sexualidade e a orientação de gênero, ela vai muito além, né, de existir um gênero masculino e um gênero feminino, e de existir uma orientação sexual hétero e uma orientação sexual homo. Existe uma série de outras nuances que corroboram para comprovar de que o gênero é uma construção social. Então é importante haver todas essas palavras, né, por mais que elas sejam complicadas, eu acho que a própria curiosidade e a própria complicação vai fazer as pessoas irem atrás e abrirem um pouco mais a mente sobre o assunto. Eu sou da letrinha G, né? Eu sou gay, sou, né, um homem branco, cisgênero, gay, né? Gay é a minha orientação sexual. Eu gosto de ter relações afetivas, de namorar e de ter relações sexuais com outros homens, então eu sou gay. Mas, assim, claro, muitas vezes pensei justamente de que outras letrinhas possam fazer parte ainda da minha vida, principalmente essas letras ligadas à orientação sexual, talvez um B aí também para ajudar. De certa forma, ela me valida porque a gente vive uma sociedade que ainda é pautada pelo preconceito, que ainda existe, né, muito LGBTfobia, muito machismo. Então, assim, eu acho importante nesse sentido, né, como aspecto mesmo de educar as pessoas, das pessoas entenderem de que não existe essa limitação tanto em gênero, identidade de gênero, como de orientação sexual. Então, nesse aspecto ela valida. Mas eu acho que ela limita porque eu acho que eu sou muito mais que uma letra, né? Eu sou uma pessoa que faz 1000 coisas, né? 1000 trabalhos diferentes, e ser homossexual é só um aspecto, um detalhe da minha personalidade que é muito complexa. A existência dessas letras também mostra pra gente que a gente conversa muito olhando pra genitália das pessoas e não olha pro olho das pessoas. A gente tem que começar a conversar olhando pro olho das pessoas e entender as pessoas independente do que ela faz na cama, na intimidade dela. Cada um faz o que quer na sua intimidade e é isso. A questão do gênero, ela é uma questão que foi construída socialmente. É uma construção que é histórica. Não existia vamos assim dizer, algo que determinasse que determinadas coisas tinham uma ligação com o universo feminino e determinadas coisas têm ligação com o universo masculino. A determinação dessas coisas foi construída
enquanto a gente estava se organizando enquanto sociedade. Foi construída por nós mesmos essa definição e essa noção. Só que essa noção, né, como a filósofa Judith Butler, né, prega, que ela, né, fala dessa questão do gênero enquanto uma construção social, é justamente entender que esses aspectos eles não podem ser limitantes. Eu acho que a pessoa ela pode ter a liberdade de poder nascer num corpo, de poder questionar esse corpo e de poder buscar a melhor forma de ser feliz com esse corpo, seja, né, usando, vamos assim, elementos que pertencem ao universo feminino, ou elementos que pertencem ao universo masculino. O ideal seria que a nossa sociedade não levasse essas questões em consideração, né? Que essas questões de como, né, o fórum íntimo das pessoas, com que as pessoas querem namorar, com que elas querem se relacionar, se elas querem vestir saia, se elas querem colocar brincos, isso poderia ser apenas um detalhe, e às vezes essas siglas, essas letras, nem haveria necessidade de existir, mas infelizmente elas precisam existir porque a gente tem que conscientizar as pessoas, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que existe uma diversidade muito grande de orientações e de identidades que vai muito além dessa coisa que foi construída historicamente para alimentar um sistema capitalista, neoliberal, enfim, e que, claro, quem saiu perdendo nessa construção, nesse construir o que cada gênero carrega, quem saiu perdendo foi a mulher. Então, a mulher historicamente perdeu, porque todos os atributos dados a ela são os atributos que reforçam opressão, que reforçam estigmatização, e ao homem não. Todos os atributos que permitem ele fazer o que quer, inclusive ser violento com uma mulher que não queira ficar com ele, se submeter a ele. Então, espero que um dia chegue, a gente seja uma sociedade de que não precisa existir letra, porque todo mundo é gente, é humano, e todo mundo faz o que quer da sua vida, e todo mundo quer ver todo mundo feliz. Eu acho que involuntariamente a gente importa valores de uma sociedade heteronormativa, de um padrão cisgênero, de ser humano, porque a gente nasceu numa sociedade assim, que é ditada por esses padrões, né? Então é muito difícil a gente não reproduzir determinados comportamentos, determinados hábitos que a gente mesmo, ao longo da vida, vai tentando melhorar. E isso não ocorre não só com a questão da sexualidade, mas com a questão da raça. O racismo, por exemplo, também limita pessoas, também diferencia pessoas. E claro, eu acho que a gente não deveria importar. A gente deveria meio que ser contra também, combater esses padrões heteronormativos, porque eles reforçam a misoginia, eles reforçam o machismo, eles reforçam, né, determinados aspectos da sociedade que impedem a gente de evoluir enquanto ser humano. Então não adianta você ser, né, um gay, né, vou falar do meu caso, um gay, um homem branco cisgênero, e não querer ficar com uma pessoa porque ela é gorda, não querer ficar com uma pessoa porque ela é feminada, não querer ficar com uma pessoa porque ela tem a pele negra, não querer ficar com uma pessoa porque ela é surda. Eu acho que esses padrões a gente tem que combater, e a gente tem que, sabe, policiar isso. Você quer reproduzir esse padrão, família doriana, ter um marido, um casamento, acordar todo dia de manhã, adotar filho, ou fazer um filho com a sua cara, ou ter cachorro, ou ter gato, tudo bem, mas tem gente que não quer, tem gente que quer, por exemplo, morar a 3, e tem gente que nem quer casar, e quer viver a vida feliz, sem ser taxado como uma pessoa promíscua, como uma pessoa que não se cuida. Cada um é feliz de alguma forma, e a gente não precisa reproduzir padrão nenhum. O que a gente tem que fazer é despadronizar geral.